comendo manga, véia. Oi, pessoal. Dá oi, filha. Ai, que linda. Oi, gente, eu voltei depois de acho que 3 ou 4 meses. A Violeta já tá com 8 meses pra contar novamente, gente, porque eu já gravei esse vídeo. Eu fiquei mais de 1 hora falando, depois eu editei, fiquei umas 5 horas editando o vídeo e eu apaguei sem querer o vídeo, não teve como recuperar. Eu até chorei porque eu gastei muito tempo no vídeo e agora eu vou ter que refazer o vídeo, tá? A nenê tá aqui, ela para de mamar, olha o vídeo e volta a mamar. A Violeta, ela nasceu no dia 8 de outubro de 2022, tá? Às 6h45 da manhã. Ela nasceu perfeita, com Apgar 10 de 10. Eu tive ela no Hospital Divina Providência, aqui em Porto Alegre. Eu sou do Rio Grande do Sul. Nasceu com 3 quilos 205, 49 centímetros. Linda, maravilhosa. Nem eu acreditei que ela era tão linda, parecia uma boneca, tá? Ela não teve nenhum problema, nem durante a gestação. Eu não tive nenhum problema durante a gestação. Fiz todos os exames pré-natais, todo o acompanhamento médico. Fiquei os 2 dias no hospital, porque eu fiz cesárea, né? Ela nasceu de 39 mais 1, ela não foi prematura. E fomos pra casa depois de 2 dias. E todos os dias que estávamos em casa, tava tudo bem. Ela não abria muitos olhos, ela abria poucos olhos. Era um bebê bem bebê mesmo, não é aquele bebê que já nasce com o olho bem aberto. Ela até abriu o olho quando ela nasceu, mas depois ela ficava só com o olho fechado. Se vocês for ver as fotos, todas as fotos dela, a recém-nascida, ela tá sempre com o olho fechado. Passou-se 2 semanas e ela estava perfeita. Até o dia 22 de outubro de 2022, que ela tava fazendo 14 dias, se eu não me engano. Eu nunca vou me esquecer, tá? Como fazia 2 semanas, até o Noah não tinha ficado a primeira semana em casa, ele tinha ficado do pai dele, a gente se combinou. Até pra mim ter uma primeira semana, assim, que eu tava toda costurada e tal, era difícil de ter que atender ele e atender ela, e no caso não tava atendendo nem ela, só pro mamar. Quem tava cuidando dela mais era o Vinícius, que o Vinícius tirou férias. Por sorte, ele conseguiu tirar férias, junto com a semana dele que ele ganha do serviço, porque se não fosse, né, dia 22 de madrugada, tá? De sexta pra sábado, estávamos em casa, tinha acabado a água e a gente tava improvisando aquele banho, né? Eu e o Vinícius, hoje tinha mandado o Noah ir dormir, porque não tinha voltado a água ainda, e daí a gente tava improvisando um banho. Já tinha dado, acho que era 1 hora da manhã, e já tinha dado hora de dormir. A nenê dormia, ela dormiu até os 6 meses no carrinho, então tinha 2 semanas, ela dormia do lado da minha cama, ela não dormia ainda no quartinho dela, ela dormia no carrinho do lado da minha cama. Nesse dia, como eu tava auxiliando o Vinícius a tomar banho, porque aquele banho de gato, né, que a gente tem que tomar de chaleira, porque não tinha água, eu botei o carrinho dela virado pra dentro do banheiro e fiquei ajudando o mozão a tomar banho, né. Ela já tava dormindo, tá, esse horário já era pra ela estar dormindo. Deu cerca de 2 minutos que eu fui pegar, olhei ela, fui ajudar, olhei de novo, ela tava toda azul. Ela não tava roxa, ela não tava algumas partes azul, ela tava com o rosto inteiro azul, as orelhas, a cara azul. Ela não tava babando, tremendo, desacordada, ela tava bem quietinha com o bico, que eu recém tinha dado o bico pra ela, e ela tava com o bico azul, bem quietinha no carrinho. Quando eu vi, como tava meio de noite, eu achei que podia ser a luz. Mas eu olhei bem mais de perto assim e vi que ela tava azul. Peguei ela rápido, porque na minha cabeça de mãe, quando a gente é mãe, não sei o que acontece, né? Graças a Deus eu consegui pensar, né? Achei que ela tava se afogando, sei lá. Mesmo que, tipo, já tinha passado 1 hora que ela tinha mamado. Eu peguei ela rápido do carrinho, comecei a gritar pro Vinícius que ela tava azul. Vinícius, todo atordoado, coitado, no meio do banho, tentou colocar a primeira roupa que ele viu. Eu peguei ela automaticamente, já levantei ela pra cima e virei e fiz aquela manobra de desafogar. E não saía leite, não sabia, ela não fazia nada. Ela ficava simplesmente assim, parada, com o olho regalado, porque, né, eu tava sacudindo ela, mexendo nela. Eu olhava pra ela, ela continuava azul, assim, sem nenhum movimento, não, como eu disse, não tinha tremedeira, não tinha baba, não tinha nada. Não saía leite. Eu virava, batia nela, levantava pra ver, jogava ela, soprava ela e nada. Aí daqui a pouco o Vinícius lembrou com nossa vizinha, que a gente mora uma do ladinho da outra, né?
A nossa última vizinha, ela é enfermeira e ela atende a SAMU, né, dentro da ambulância. E ele lembrou, e ele começou a gritar, vamos chamar a vizinha, vamos chamar a vizinha. Eu só consegui, tava frio, eu lembro que tava frio, eu só consegui sair assim de casa pra ir até a vizinha. Quando eu vi que ela tava voltando a cor, ela ainda tava meio azul, mas tava voltando. Aí eu enrolei na coberta, quase quebrei o portão da vizinha, bati, graças a Deus, era um dia, a vizinha sempre trabalhava, mas nesse dia ela tava de folga, ou férias, não me lembro, acho que ela tava de férias. Ela pegou a nenê, correu pra dentro da casa da filha dela, que saiu do meio do banho, e não deixaram eu ver mais. Aí eu ficar, pra mim tentar me acalmar, porque eu tava, daí quando eu soltei ela, meio que eu, né, que eu vi que ela tava voltando a cor, deu uma respirada, mas eu tava muito apavorada. Aí ela veio, mostrou, a nenê já tava na cor normal e disse pra mim, olha, ela pode ter tido uma apneia do sono, porque até então não, ela sugou meu nariz, ela fez as manobras certinha e não saiu. Ela disse pra mim que não tinha saído leite. E aí ela disse, aconselho vocês aí numa emergência, alguma coisa, e falar o que aconteceu, né? Porque vai que ela pode ter se afogado, alguma coisa, se ela ficou sem respirar, alguma coisa assim. E daí, como ela tinha voltado normal e ela tava se mexendo normal, eu pensei que ela tinha só se afogado e deu, tinha dado certo. Porque uma vez o nosso afogou, só que a linha não ficou azul, foi muito rápido e eu consegui desengasgar ele. Com leite, ele era bem pequenininho também. E aí, a gente veio pra dentro de casa e tal, eu e o Vinícius, a gente ficou meio assim, não vamos, né, pra que ir no médico, ela tá bem, deve ter só se afogado mesmo. E daí olhamos assim, não vai dar. A gente ia sentar na cama, não vai dar, vamos ter que ir. Aí acordamos, era 2h15, 2h30, não me lembro mais ou menos o horário. Fomos, se arrumamos e fomos até Canoas, que é uns 30 minutos, eu acho, da minha casa. Um pronto atendimento no hospital. A médica fez os exames e tudo mais, fez um atendimento ali, viu, botou ela de bruço assim, pra ver se ela tava tendo reação, né, de virar o rosto e tudo mais. Ela falou, olha, ela pode ter tido um refluxo oculto, né, porque eu falei que não tinha saído leite, que é um refluxo oculto, que até só dentro dela, né, não sai leite. Ou ela pode ter tido uma apneia, né, ou só se engasgou, assim, e daí deu uma impressão. Todo tempo, eu falar pra vocês que todo tempo que teve essas coisas dela ficar azul, as pessoas, os médicos e os técnicos, os enfermeiros, eles não acreditavam muito em mim. Quando eu tava falando, eles meio que, azul. Aí perguntavam se ela tinha sido prematura, se qual era a Apgar dela, e se ela tinha tido cianose quando ela nasceu. Cianose é quando o bebê nasce com algumas partes que ficam roxas, meio azulados assim. Orelha, nariz, a boquinha principalmente, fica pé, fica mão. Não toda azul, eu não sei se fica toda azul. Deve ter algum caso que fique toda azul ou todo roxo. É mais provável ficar um roxo meio azulado. Ok. Fomos pra casa. A médica falou assim pra mim, se caso isso acontecer de novo, né, porque eu fiquei com medo dela ter alguma sequela, tipo, vai que ela ficou sem respirar e ter alguma sequela, né? Como não sabia o que era. Mas se caso acontecer de novo, leva no hospital, porque no hospital eles podem fazer exames, aqui é só um atendimento, né, tipo emergencial, mas nada, não tem nenhum recurso que podia atender ela, ainda mais que ela era recém-nascida. Ok, viemos pra casa e eu fiquei com muito medo, eu chorei, fiquei com medo dela ter de novo, e o Vinícius disse pra mim, amor, dorme, tá? Ele já tinha trabalhado o dia inteiro, ele tava há muito tempo acordado. Dorme, que eu cuido dela, e daí de manhã a gente meio que revezasse, assim, pra ficar cuidando dela, né? Porque no caso tinha acontecido, ela já tava dormindo. Dormi, ele ligou a luz, deixou a luz ligada, teve ligada pra ele não dormir, né? Ficou cuidando dela e ela ficou acordada junto com ele. Aí eu acordei 6 horas da manhã, 6 e pouquinho da manhã, e pensei, vou dar um mamazinho pra ela. E falei, amor, eu vou dar um mamazinho pra ela e depois eu vou dormir só mais um pouquinho, porque eu tava bem cansada. E daí depois eu cuido dela. Ele falou, ok. Aí eu dei uma mamar pra ela mamou super bem. Gente, foi o tempo de eu entregar ela. Eu entreguei ela em pé. Ela já tinha rotado. Eu entreguei ela em pé pra ele. E eu só me encostei assim nele pra dormir de novo. E ele começou, amor, 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 ela tá ficando azul. Quando eu olhei pra ela, ela tava com essa parte azul. E aí começou a subir assim. E ela ficou toda azul de novo. Eu já peguei ela, porque dele me deu, que ele entrou meio que em pânico. E eu disse, enquanto eu fazia assim, massagem nela e virava ela,
porque dava pra ver que ela não tava engasgada, ela só ficava azul assim. E era muito apavorante, porque não dava pra saber o que tava acontecendo, sabe? O que tava acontecendo com ela. Então, imagina o meu medo de toda vez que isso acontecesse, ela começasse a ter algum tipo de sequela e eu não sabia como resolver. Se eu chegasse no médico, o médico não sabia me dizer o que era, se não ia dar tempo. Eu tava muito medo de acontecer alguma coisa com ela, de verdade. E aí, só que dessa vez passou um pouco mais rápido essa parte da ficar azul. Eu só lembro que eu gritei, acordo o Noah, isso era 6 horas, né? O Noah começou a chorar porque ele queria dormir, a gente tinha ido 2 e pouco da manhã, voltado quase 3, ele tinha dormido muito pouco tempo, então ele tava bem cansado. Aí eu fui rápido, falei, filho, corre, filho, a gente tem que ir no médico, por favor, bota a roupa, depois a mamãe te explica as coisas pra ele. E ele chorando, e daí a gente botou roupa correndo, primeira roupa assim que eu enxerguei, eu coloquei, e fomos. Quando a gente andou no carro, eu fiquei com ela atrás, né, eu sempre ando com ela atrás. E aí, ela não ficou azul. Aí fomos no primeiro hospital, que era mais perto, que também é longe, quase meia hora andando. Tá, fomos lá e demorou 30 minutos, eu acho, até passar pela triagem. Quando a gente foi pra primeira médica que chamou, né, eu achei que ela era médica, eu não sei se ela acho que era só médica, ela não era médica pediatra. E eu expliquei pra ela o que aconteceu. E ela achou estranho, fez as mesmas perguntas que outra médica, se ela era prematura, ou a Apgar dela e tudo mais. Eu achei meio estranho. Daí ela pegou e disse que ia chamar a médica pediatra. E aí a médica pediatra veio. Tal, não sei o que. E fez os mesmos, aqueles negócios de colocar ela pra baixo, mexer os pezinhos e tal, não sei o que. E aí ela colocou ela virada com a cara na maca e ela não se mexeu. E dela, estranho, era pra ela ter um reflexo, ela não tá tendo reflexo dela de defesa. E daí ela falou assim, vou te dar mais uma chance, falou assim pra neném. Botou ela de novo. Aí ela saiu, dela tá meio estranho, parece que ela tá meio cansada. Daí ela perguntou se ela tinha tremido, se tinha babado e tudo mais. Eu disse que não, que eu achava que ela podia ter se engasgado. Eu expliquei toda a situação pra ela, tudo que tinha acontecido. E ela falou, vamos ficar numa observação. Fomos pra uma salinha que tinha outras crianças e tal. E eu fiquei sentada e tinha uma enfermeira que ficava no computador e atendendo as crianças. Quando eu peguei, dei mamar pra ela de novo. E eu fiquei lá dentro, o Vinícius ficou do lado de fora com o Noah. Enquanto o Vinícius chamava a minha mãe pra cuidar do Noah, né, minha mãe e meu pai. Porque se caso precisasse entrar alguma coisa. E resolvendo os papéis dela lá de dentro, né, porque ela teve que ficar um pouco na observação. Nesse meio tempo, eu dei mamar pra ela. Troquei ela e pedi pra enfermeira se ela podia olhar ela pra mim. E fui no banheiro. Esse tempo que eu fui no banheiro não durou 1 minuto e meio. Eu fui muito rápido porque eu tava com muito medo de ela ficar azul. Só que, gente, eu falava para as pessoas que ela ficava azul e elas não acreditavam em mim. Elas não estavam acreditando que ela tava ficando azul. Eu achava que, sei lá, tinha que ficar com a boca azul, meio assim, meio diferente. Eu voltei e a enfermeira tava com ela enroladinha, que tava frio, enrolada na cobertinha, mexendo no computador. Ela não tava olhando pra neném. Quando eu olhei pra neném, ela tava com a boca azul. E aí eu peguei ela correndo e eu lembro que caiu coberta, porque eu peguei ela, abri, já puxei ela pra cima e comecei a gritar que ela tava azul. E a enfermeira viu e falou, meu Deus, e a enfermeira começou a gritar junto comigo. Eu não me lembro se ela era enfermeira ou técnica. Eu me tremo só de me lembrar, sabe? E aí começou os pior momento da minha vida. Eu juro pra vocês, esse foi o pior dia da minha vida. Esse foi o pior dia 22 de outubro, foi o pior dia da minha vida. Porque eu achei que ela ia morrer. E ninguém ia poder fazer nada, porque parecia que as pessoas estavam mais apavoradas que eu. Eu tava apavorada, mas eu tava fazendo alguma coisa, as enfermeiras sabiam gritar. E eu fazendo as manobras, achando que ela podia ter engasgado, e ela ficou toda azul do mesmo jeito. Só que parecia que ela tava com as veias mais saltadas, porque não sei se tinha acontecido muito de repente, tipo, tinha acontecido menos de 1 hora, eu acho, ou 1h30, já tinha acontecido de novo. E eu tava pensando, e se acontecer de novo, entendeu? Na minha cabeça, o que eu ia fazer? Porque ela já tinha ficado, aí tinha demorado algumas horas. Eu não sei, ela tinha mamado, será que era por causa do mamar? O que tá acontecendo? Eles
quando eu comecei a gritar e tentei, fiquei, meu Deus, por favor, e comecei a fazer as massagens nela, a moça pegou e foi gritando pra vir alguém, e apareceu mais 3 pessoas, e eles também não sabiam o que fazer, porque além dela tá acontecendo uma coisa que ninguém tinha visto, e eles falavam assim, meu Deus, ela tá mesmo azul, e ela era um recém-nascido, e ninguém ali tava preparado muito bem para receber o recém-nascido. Porque tem que furar o recém-nascido pra tirar sangue, tem que tirar o xixi. E pra achar a veia de tirar sangue e dar medicação e coisa, não podia dar medicação pra ela, porque ela ainda não tava internada. Até ele chamar a médica, só tinha uma médica que, inclusive, perfeita essa médica, tá? Ela ficou, coitada, era ela só pro hospital inteiro. A médica pediatra especialista, né? E até chamar, ela veio e falou assim, de novo, ela ficou azul e ninguém, mais uma vez, ninguém sabe dizer o que aconteceu, porque daí eu, explicando de novo, ficou do mesmo jeito. Quando ela chegou, a neném já não tava mais azul, só que ela ficou um tempo, sabe, azul. E aí eles tentavam enfiar aqueles cubinhos, mas os cubinhos, aqueles de nariz, de oxigênio, era muito grande pro nariz dela, daí eles cortaram o cubinho, daí não tinha pro tamanho dela, eles não tinham. E a neném gritava e se debatia, e eu segurava ela, a cabeça dela do outro lado, pra tentar manter o oxigênio ali, porque eles colaram assim, mas ela não parava de se debater, e eu tinha muito medo daquele negócio sair e ela ficar sem ar e, sei lá, acontecer alguma coisa. E eu chorava, gente, eu tava de máscara, tinha que usar máscara, a máscara tava cheia do ranho já, porque uma hora eu peguei, limpei assim, tirei e não usei mais. Eu chorava junto com ela, mas ao mesmo tempo eu tentava ao máximo não atrapalhar as pessoas, então tipo, eu só ficava na cabeça dela. E se eu visse que eles prestavam, eu me afastava, porque eu só queria que alguém fizesse alguma coisa e descobrisse logo o que ela tinha. E eles não tinha muito o que eles fazer. Furaram ela várias vezes. Várias. Eles mexiam com a agulha, assim. Mexiam, assim. Porque eles não conseguiam achar a veia pra tirar o sangue. E quando achavam, ela se debatia e tirava o braço. E quando iam, não saiu sangue suficiente, que ela não tinha sangue suficiente pra... que era 13 ml, se eu não me engano, 13 ml. Não me lembro, era um pouquinho, assim. E eu lembro que me perguntaram, posso botar a sonda nela de... Eu não sei nem... Eu não tava nem nesse planeta, eu nem sei o que eles me pediram, eu simplesmente disse faça. Não consegui pensar que podia estar indo longe demais com ela. Depois que eu vi que eles estavam colocando um negocinho dentro dela pra tirar o xixi, eu só queria que fizessem uma vez exames pra tirar uma vez pra isso não acontecer de novo. E eu chorava. E eu lembro que eu acho que elas viram que eu tava tão apavorada. Não tô de chorar, vou ter que parar o vídeo. Eu lembro que eu tava tão apavorada que tinha 2 moças que falavam assim, chama o pai, só que não podia, tá? Só podia eu de acompanhante, não podia entrar outro, só se entrasse eu tinha que trocar. E eu só ficava na minha cabeça, eu não falava nada pra ela, sabe? Eu só ficava na minha cabeça, por favor, eu preciso dele, porque eu tava quase desmoronando, eu tava quase desmaiando. Porque eu tava super cansada, tava me dando, assim, um mal-estar muito grande. Eu tava 2 semanas, eu fiquei 1 mês passando mal, começou a me dar hemorragia por causa da cesárea, eu comecei a sangrar, eu tive que pedir daí pra elas um absorvente pra me trocar. Eu tava totalmente em outro planeta, ali me estragou, eu nem sei o que aconteceu comigo. Eu lembro que daí elas ficavam gritando, chama o pai, e foi, nem sei quanto tempo ela ficou ali comigo, segurando ela e elas tentando tirar sangue. Quando ele chegou, assim, ela já tava um pouco calma, eu já tinha conseguido furar ela e tal, mas eu disse pra ele que eu não conseguia mais. Ele me abraçou e ele foi muito mais forte que eu, graças a Deus, eu precisava de alguém. E aí a médica falou pra mim que alguém precisava lá fazer internação. Nesse momento minha mãe já tinha ficado com Noah e eu fui lá pra rua. Eu lembro que eu chorava muito. E ele ficou lá com ela e fiquei lá um tempo, demorou pra fazer a internação dela. E eu lembro que a médica quis, daí quando ele tava lá, ele não me contou isso, ele só me contou depois, mais pra frente, mas os dias que ela ficou azul de novo lá dentro. E aí a médica, quando chegou, ela já tinha ficado azul e ela falou, eu não acredito que de novo. Então ela pegou e deu como é que eles chamam? Um remédio de ataque, no caso é uma dosagem grande de remédio pra ver se não acontece mais. Então vocês pensam, ela ficou 2 vezes azul
muito, 3 vezes azul, uma vez perto da outra. E graças a Deus foi a última vez que ela ficou azul. E aí ela tomou uma dose grande de Gardenal, que as pessoas conhecem, fenobarbital, se eu não me engano. Fenobarbital, uma coisa assim. E ela tomou, e aí ela meio que apagou, sabe? E ela ficou assim um tempão, meio apagadinha, sabe? Ela se mexia muito pouco, abria muito pouco o olhinho, ela ficava meio zonza, meio cansada. E aí ficamos nesse hospital por 2 dias até eles conseguirem uma transferência para um hospital que tivesse mais recursos. Só que a médica chegou pra mim e falou assim, vou te falar que eu acho que ela pode estar tendo alguma convulsão. Já começamos por aí, que eu não tenho nenhuma pessoa que tem convulsão na minha família, né? E epilepsia, essas coisas. Mas ela falou pra mim que convulsão ela pode ser causada por inúmeras coisas. Inúmeras. Ela teria que fazer muitos exames pra descobrir, talvez. Então ela falou assim, reza, tá? Porque isso é uma coisa muito ruim, pode causar sequela. É uma coisa muito séria. Ela falou isso pra mim, sabe? E eu chorando, desesperada. Tentando manter a calma pra entender o que ela tava falando, mas ao mesmo tempo eu não parava de chorar. E ela falou pra mim, reza pra que a gente descubra aqui nesse hospital, não tem que transferir ela pra descobrir o que ela tem fazendo exame de sangue e de urina. Ela veio com as notícias, né? No outro dia a gente ficou. Eu lembro que a gente ficou num quartinho que tinha um sofazinho e uma cadeira. E ela ficou num lugar bem bom, assim. Ficamos no meio dos recém-nascidos, a gente tinha uma janela que conseguíamos ver os outros recém-nascidos que também estavam lá entubadinhos. E a gente revezou, né? O Vinícius ficou muito mais tempo. Como eu chorei o dia inteiro. Não pode chorar de lembrar. Na minha cabeça parecia que tava, sei lá, parecia que meu cérebro tinha derretido. De tanto, eu só sabia chorar, minha cara, assim, sabe? E eu tava com muito sono, muito cansada. Eu sabia chorar. E eu lembro que o Vinícius falava pra mim assim: dorme, eu cuido dela. Tu tem que dar mamar pra ela. Ela tava muito apagadinha, ela não queria mamar. E a médica até falou pra mim, não precisava ficar forçando ela, porque se ela tivesse com fome mesmo, ela ia acordar, ela ia chorar. E ele falava, tu tem que ficar forte, dorme, eu cuido dela. Eu não consegui parar de olhar pra ela. Porque por mais que ela tivesse tomado o remédio, ela não tivesse ficado, sei lá, 2 horas, 3 horas, que eu tava assim, sabe? Parecia que a qualquer momento ela podia ficar de novo. Então nós dois a gente tava com muito medo. Mas o Vinícius, ele se manteve muito mais calmo, pelo menos por fora, pra me deixar calma. A gente foi muito bem tratado, tivemos alimentação, tudo mais lá dentro. Meus pais me ajudaram, ficaram o tempo todo com o Noah e pedimos oração de todo mundo. Infelizmente a médica veio e deu as péssimas notícias, dizendo pra mim que não tinha conseguido achar, e pediu pra mim pra fazer um exame da espinha dela, que também acho uma coisa bem invasiva, pra tirar o líquidozinho. Eu quis ver e... ai, gente, eu lembro que eu chorava e o Vinícius me abraçava. Graças a Deus eles deixaram nós dois ficar, porque não tinha como eu ficar lá sozinha, mas o certo era eu ficar sozinha. Mas graças a Deus eles não incomodaram com isso, deixaram. Ficamos lá esperando. Isso foi sábado, ficamos sábado, domingo e segunda à tarde. Ela me disse que tinham conseguido uma transferência e que o exame da espinha dela tinha dado que não tinha... A única coisa que deu de todos os exames que ela fez lá é que ela tava com uma pequena desidratação, que ela até disse que se fosse uma desidratação severa, podia ter causado a convulsão, porque até uma coisa simples podia ser a convulsão, que não dava pra saber. E ela ia manter a medicação e que ia ter que transferir ela. Eu lembro que eu chorei bastante, mas eu fiquei feliz por a gente ter o convênio, né, porque ela falou pra mim que se fosse pelo SUS, ela ia ficar um tempão lá esperando, lá naquele hospital. E olha que demorou um pouquinho ainda pra conseguir transferir. Ana, se eu não me engano, o nome da médica, que eu tenho muito a agradecer, porque ela me acalmou, ela conversou comigo. Eu pedi explicação de várias coisas pra ela.
se caso, se ela convulsionasse de novo, e o que podia ser feito, como eu tinha agido, se tinha sido certo. Ela me explicou várias coisas, mas que até então ela achava que podia ser convulsão, mas ela não tinha certeza. Que ela tinha feito tudo que ela podia realmente, gente. Num hospital enorme, ela tava em todo lugar, eu não sei como. Ela tava ali com os bebês recém-nascidos, daqui a pouco ela tava ali perguntando se a gente tava bem. Ela ia lá nas crianças lá de baixo, que é as crianças que estavam do SUS. E tá. Aí fomos transferidos, fomos de ambulância. Eu lembro que eu chorei muito, porque daí quando a gente entrou lá no hospital, o Vinícius não pôde entrar, só podia eu. E eu ficava me perguntando como que eu vou ficar aqui com a criança, que um neném recém-nascido, que eu tenho que ficar o tempo todo olhando, sozinha. Se eu precisar ir no banheiro, eu não posso ficar chamando, não dá pra ficar chamando toda hora a enfermeira. Eu, na verdade, assim, eu não gostei muito do hospital que foi Santa Casa. É o mesmo hospital com nome diferente, tá? Só que esse hospital, ele tinha muitos recursos, então todos os exames que a gente precisava fazer, íamos fazer lá. Tinha um quarto e tudo mais. Mas falando sobre a nenê, ela demorou uma semana pra fazer só o eletrocardiograma, holograma e eletrocardiograma. Foi os únicos dois que ela fez. E o médico fez mais exames de sangue, mais exames de urina. E foi também horrível. Eles chamaram até um robozinho que mostra onde tá a veia pra tirar e nunca tinha sangue. E ela continuou com a medicação do fenobarbital. E aí o médico dela era horrível, horrível. Tanto que todo mundo, quando eu falava alguma coisa sobre o médico, todo mundo fazia aquela cara, eu entendo, sei, fazia umas caras, pois é, aquele doutor, tipo assim, o hospital sabia que ele era péssimo. E aí a neuro foi falar comigo, a residente da neuro foi falar comigo e o pediatra, né? Ela tinha esses três médicos. O médico dela achava que ela podia estar com refluxo oculto também, como a primeira médica, e dizia pra mim que ela não tinha nada. Na cabeça dele não tinha nada. Nos exames que ela fez, não apareceu nada, segundo eles. A residente da neuro falou que ela não tinha nada e que achava que ela não era uma criança convulsiva. Então, gente, vocês imaginam, minha filha tava tomando um remédio pra convulsão, não estava ficando mais azul, já fazia 3 dias. Eu tinha que responder todas as minhas perguntas, contar toda essa história que eu tô contando pra vocês, todas as vezes, técnico, contar pra enfermeiro, contar pra médico, contar pra curioso, porque tinha umas pessoas lá que eu não sabia se era médico ou não, eu tinha que ficava perguntando o que ela tinha, então eu tinha que responder. Mas ela não ficou, gente, desde esse dia. Ela já tá com quase 9 meses. Não parou com a medicação, ela trocou a medicação pra uma mais leve, mas ela ainda não parou e não ficou azul nem mais uma vez. Que eu tenha visto, né? Se ela ficou azul dormindo, daí, né? Mas o médico, quando saímos de lá, o médico disse que ela não tinha nada, que ele achava que ela era epilética, pelo que a neuro, que achava pelas coisas que os exames que a neuro tinha feito. A residente da neuro veio falar com a gente no mesmo dia que ele queria dar alta pra gente, depois de uma semana que nós ficamos lá esperando pra fazer 2 exames, 2 exames. E ela fez eletro da cabeça e eco da cabeça. E não fez mais nenhum exame. Eu tô confundindo, porque depois ela ficou mais uma semana. E aí ele foi dar alta, finalmente, né? Deu a alta e disse que ela não tinha nada e depois disse que ela era epilética. Daí eu disse pra ele, tá, como assim? É epilética? É epilética. Aí ele disse que ia ficar só mais um dia em observação e no outro dia ela ia receber alta. Que ia ficar por causa que ele tava tentando diminuir a medicação dela, que era muito forte, pra trocar pra outra medicação, que era o levetiracetam, que é o que ela toma. Então ela ia ficar só mais um dia. Nesse dia era de manhã, quando ele falou. Aí eu aceitei que a minha filha era epilética, porque um médico, né, pediatra, estava dizendo que minha filha era epilética. Ok, aceitei. Na hora que ele tava contando, eu e o Vinícius ficamos assim, e daí pelo menos eu chorei e o Vinícius falou, bom, pelo menos a gente tem um diagnóstico, nossa filha tem epilepsia. Ele falou que ela fica mais de 2 anos tomando a medicação, né, pra depois tentar tirar a medicação. Aí eu tive que aceitar que minha filha ia tomar remédio sempre, todos os dias, e que ela era epilética. Ok, depois que passou, fiquei tranquilo, tipo, tá, pelo menos a gente tem um diagnóstico. À tarde, veio a residente da neuro
e disse pra mim que a minha filha tinha convulsão. Teve uma convulsão. E eu disse, tá, ela é epilética, então? E ela disse, não, a tua filha não tem nada. Ela teve alguma convulsão, a médica disse que ela teve uma convulsão por alguma coisa, mas ela, na cabeça dela, ela não tem nada. Aí eu disse, mas o médico veio aqui de manhã e falou que a minha filha era epilética, que ela tinha epilepsia. É a mesma coisa? E ela disse, não. Na verdade, a médica quer tirar a medicação porque a tua filha não tem nada. Ela teve uma convulsão, mas ela não é, não sei como se chama, convulsionista, sei lá, não sei. E aí eu fiquei tipo, ué, como assim? Aí no outro dia, quando o médico veio dar a nossa alta, no mesmo dia, aí eu falei pra ela, como assim, né? Falei tudo que o médico falou, e ela falou, não, ele tá enganado, a tua filha não tem nada. Ok. A neuro veio no outro dia e falou pra mim, tua filha, a neuro, não a residente da neuro. Não, no outro dia o médico veio pra dar alta. E aí eu falei pra ele, tu não falou que minha filha era epilética? Ela falou que tinha convulsão. Daí ele falou pra mim que ela era epilética sim. E que convulsão e epilepsia era a mesma coisa. E eu disse, mas eu perguntei isso e ela falou pra mim que não é a mesma coisa. E ela falou, ele disse, quem que falou isso? E eu não quis responder se era a neuro ou se era a residente. E aí o Vinícius respondeu. Só que eu não sabia que ela era residente, eu achei que ela era neurologista. E aí ele falou, ela é só uma residente. Tipo, como se ela não soubesse de nada. Aí eu fiquei, ok, ela é só residente, mas ela ainda assim trabalha pra neuro, elas andam junto. Mais tarde, ele disse que ia falar com a neuro. Mais tarde, no mesmo dia, ele foi assinar minha alta e antes de eu sair, a neuro chegou, a neuro mesmo, e chegou e falou assim, tua filha não tem nada. Eu olhei o exame parte por parte da tua filha, que ela fez o eletroencefalograma, e a tua filha não tem nada. Ela teve uma convulsão, mas ela não é epilética. E aí eu disse, mas o pediatra veio aqui e falou isso, isso e isso. E ela falou assim pra mim, eu sou a médica especialista e eu tô te dizendo, a tua filha não tem nada. Eu acredito que a tua filha pode ter algum refluxo, ou um refluxo oculto, mas ela não é epilética nem é de convulsão. Ok, aceitei isso na minha cabeça. E fomos pra casa. Só que a minha filha, desde que ela saiu do hospital, eu fiquei meio assim, né? E ela continuou tomando a medicação. Foi diminuindo um e entrando outra medicação, porque daí ela vai ficar 3 meses tomando a medicação pra gente, eu acho, poder dormir. Porque depois de um tempo, depois de 3 meses tomando a medicação, a médica neuro falou que ela tomava esse remédio só a que ela toma até hoje, na verdade, é uma dose muito pequena, que se fosse uma criança que convulsionasse, não adiantaria. No caso, ela quis dizer que eu fiquei 3 meses dando um remédio pra minha filha, que era só pra conseguir dormir, pra não ter medo, senão eu ia ficar louca. Ok. Passou 2 dias que ficamos em casa e um dia eu olhei pra ela no carrinho e ela tava branca. Chegava a ficar vermelha aqui, ó, porque o resto da cara toda branca. A mão dela não tinha cor, era branca. Ela não se mexia, ficava meio mole, assim. E eu falando pro Vinícius, ela tá muito estranha, eu tô sentindo que ela tá muito estranha. Eu comecei a entrar em desespero, porque fazia 2 dias que ela tava no hospital. E o Vinícius, não, acho que tá doida. E eu falei, eu quero ir pro hospital agora, eu vou pro hospital agora. E fomos. Aí eu chamei minha mãe e disse, mãe, ela tá muito estranha. E a minha mãe veio pra minha casa, ficou aqui na minha casa. E aí fomos pro hospital, de novo pro mesmo hospital. Graças a Deus, eu falei pra médica, pelo amor de Deus, não é aquele médico, né, que tá aqui. Ela, todo mundo tinha essa impressão do médico, já sabia já que o médico era ruim. E eu chorei muito porque eles botaram a gente nos quartinhos muito ruins, sabe? Pra ficar esperando, que a cama era alta e eu não conseguia enxergar ela. Eu tive que ficar assim, apoiada. Eu não podia, era caminha pequena, não tinha como eu ficar junto com ela e tal. Até poder ir pra um leito, né?
E ficamos lá, e graças a doutora Marcela que atendeu a gente, eu lembro que ela me perguntou o peso da nenê, e fazia um dia já que ela tava lá esperando os exames. E ela só chegou, já fez o eletrocardiograma, e ela já marcou os outros médicos, e eu expliquei, e eu lembro que eu falei assim pra ela... Ah, eu não sei o peso, porque desde que ela ficou uma semana aqui, eles não pesaram nenhuma vez. E ela, como assim? Ela simplesmente falou assim, não, peraí que eu vou resolver. Ela foi lá atrás de uma balança, trouxe uma balança pro quarto e pesou. Pronto, quando você viu uma criança sair daqui, entrou e saiu e não foi pesada nenhuma vez. Ela marcou, aí eu pedi pra ela, expliquei a situação. Ela marcou daí mais um eletroencefalograma, marcou mais ecocardio, mais um eco da cabeça, mais eletrocardiograma, chamou gastro pra gente ver o negócio do refluxo. E que mais? Eu fiz todos esses exames e não deu nada. Eu enchi as médicas de perguntas quando ela ia fazer os exames e nada. Ela não tinha nada. E a gastro pediu pra mim fazer que não parecia ser um refluxo oculto que ela tinha. Porque ela nunca tinha visto criança ficar azul, no caso, se fosse pra se engasgar. Ficaria meio roxa, mas mesmo que fosse um refluxo oculto, ela não parecia que era isso. Até porque ela perguntou como que ela mamava, eles assistiram ela mamando, um monte de coisa. Aí ela pediu pra mim fazer uma dieta. Ela disse assim, eu acho que não é, mas eu vou pedir. E eu, obviamente, quero fazer uma dieta de não tomar nada que tivesse leite. Por um mês. Ou 2 semanas. 2 semanas, se não me engano. Aí eu fiz essa dieta aí também. Daí depois eu fiz mais exames. Depois dessa uma semana que ela ficou internada, eu fiz mais exames com gastro. E aí ela disse que podia voltar a comer normal, que não era isso. Não aparentava, né? Até porque o cocô dela, o xixi dela tava normal. E isso foi isso. Ela não teve nada. Eu só fiquei no acompanhamento. A gente saiu do hospital, ela continuou com a medicação. Ela tinha ficado branca, eu não sei porquê. Parecia que ela não tinha circulação de sangue. Não souberam dizer. Então eu fiquei com a resposta de minha filha. Eu não sei o que minha filha teve, não sei se ela vai ter de novo. E era sempre o medo. Mas ela continuou com a medicação. Fiquei 3 meses esperando uma nova consulta com a neuro, porque ela tinha que ficar 3 meses tomando medicação. E daí na última consulta que a gente fez, todas as consultas que a gente fazia, tinha que fazer um eletroencefalograma de novo da cabeça pra ver se tinha alguma movimentação, alguma coisa. E ela falou que não. E aí a última vez que a gente foi, ela disse pra mim que na próxima consulta, se continuasse tudo bem, ela ia tirar a medicação. Só que ela não me disse como que ela ia tirar a medicação. Só que a médica ela era pelo convênio dentro do hospital quando eu estava internado. Quando a gente saiu, eu descobri que as consultas que o hospital mandou fazer era particular. Ela não atende o convênio, ela atendia só emergência, no caso, para quem tivesse internado no hospital. E a consulta dela era R$350. Até aí tudo bem. Só que passou o ano, né? A neném nasceu em outubro. Quando a gente conseguiu uma consulta, porque além de ter que pagar, tinha que esperar um tempão, porque neuro, se vocês for ter alguma consulta com neuro, pelo SUS, então, eu não sei, porque se pelo convênio já demora 3 meses pra conseguir, pelo SUS, eu acho que eles ficam mais de 1 ano esperando. E quando a gente foi, teve uma atualização e era R$500. Além de eu querer uma segunda resposta, né, eu queria que tivesse mais uma neuro pra dizer se ela não tinha nada, visto os exames dela. Eu achei um absurdo de cara R$500. Eu não tinha R$500. Se eu tivesse R$500, com certeza eu pagaria. Só que como eu tinha como procurar outro neuro que atendesse pelo convênio, eu fui pra isso. Só que demorou mais 3 meses. E ela continuou tomando a medicação. Todos os exames dela, até hoje, os eletros que ela fez, deu tudo certo, tudo bem. O que eu pedi pra médica neuro, que eu consegui pelo convênio, eu pedi pra ela me explicar o que aparecia no exame dela, o primeiro que ela fez, pra parecer que ela tinha convulsionado. Porque lá aparece no exame que ela teve uma convulsão. E ela falou que o que aconteceu foi
que o nosso cérebro ele tem vários vasinhos que dão choquezinhos. Várias partezinhas do cérebro que dá choque. E a da bebê tinha uma parte do cérebro que dava um choque a mais. E ela achava que provavelmente podia ser da maturidade dela mesmo, que ela era muito pequena. Por isso que todo mundo perguntava se ela não tinha nascido prematura. Porque isso seria mais normal de criança prematura. Por isso que todo mundo perguntava se ela teve alguma coisa de problema na gravidez. E não. Todos, principalmente da cabeça, todos foram bem. E ela achava também muito estranho. Mas é isso que aconteceu. Só que ela disse que tá tudo bem. Que os outros exames que ela fez tá tudo bem. E aí ela tem agora uma consulta. Ela tem que fazer mais um eletroencefalograma, que vai ser em julho. Esse mês ela teve, mas ela não dormiu. Pra quem não sabe, esse exame tem que colocar várias coisinhas na cabeça. E o bebê precisa dormir. E a minha filha não dormiu. Quando eu ia largar ela acordava. Então é 1 hora que tu fica ali, que o bebê tem que ficar 1 hora com ele desmonitorando o cérebro sem se mexer. Então ela precisa dormir. E a neném não dormiu, então demorou mais 1 mês pra mim agendar de novo. Então agora só dia 10 de julho ela vai fazer, espero que eu consiga fazer ela dormir. 10 de julho ela tem o último eletroencefalograma. E a médica disse que daí ela era retirar a medicação. Porque essa outra consulta da neuro, que era R$500, eu ia pagar R$500 e ela ia tirar a medicação. Ela disse que essa é a última consulta dela. Se desse tudo bem, que deu, ela ia tirar a medicação. E aí eu não tirei a medicação, mesmo que a nova neuro tenha dito que deu tudo bem. Ela disse assim, eu vou manter, eu vou ficar mais 3 meses com essa medicação, só pra ter certeza que ela não tem nada, mas só porque o primeiro eletro dela deu esse probleminha aí, né? Mas aparentemente ela tá bem, ela não tem nada. Perguntou de gasto, perguntou de tudo que aconteceu. Eu expliquei tudo pra ela. E até então é pra ela ter esse ano, não é pra mais, é pra ela parar mesmo a medicação, não é pra ela continuar. Só que ela tem que fazer o eletroencefalograma e tem que dar tudo bem. E eu acho que vai dar tudo certo, porque os últimos deu tudo bem. E aí tem que marcar a neuro de novo. Só que eu preciso que faça o exame. E ela tem que dormir. Então é isso, gente. O que aconteceu é uma possível convulsão. Até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu. Elas falam que é desse choquezinho da cabeça. Mas é tudo meio assim, sabe? Mesmo com a médica falando que é por convulsão, ou não é convulsão, que ela é epilética, ou não é, a gente só vai ter certeza que é mesmo, acho que quando ela tira a medicação. Se ela voltar a ficar azul, é porque ela precisa tomar a medicação mais tempo. Se ela não ficar azul, foi alguma coisa que aconteceu de realmente o cérebro dela ainda ser imaturo, igual elas falaram, que alguns recém-nascidos tinham, às vezes, algum probleminha, que sei lá, o cérebro ainda não estava bem desenvolvido. Só que, igual eu perguntei, quando ela tá fazendo a eco, quando fez eco do coração, eco de tudo, eu sempre perguntava para as médicas, ali na hora, tem alguma coisa que não aparece, que pode passar despercebida? Ela falou assim, pode, que tem que fazer alguns exames mais profundos, só que elas não queriam fazer esses exames mais profundos nela, porque para elas não, pros médicos, né, não era necessário. Se o remédio estava fazendo efeito, não precisava. Se caso ela continuasse ficando azul, aí sim, ter que fazer uns exames mais profundos na cabeça. Ela fez raio-x também, que eu esqueci de falar, fez várias vezes raio-x do tórax e fez várias vezes exame de sangue, exame de urina. Ela ficou ao total 2 semanas internada. E todas as vezes que eu fui no médico, depois, né, no pediatra, 100% peso, tamanho, mamar. Ela mama até hoje. E bastante, né, filha? A cara dela. Tô falando de você. Gente, era apavorante porque ela ficava toda azul e o olho azul assim, regalado. Parecia um zumbi. Ela deu um susto na gente, espero que nunca mais isso aconteça de verdade. Quando ela ter que parar a medicação, provavelmente vai ser gradativamente que vai tirar, né?
Eu tenho medo também, esse remédio, esse levetiracetam, ele causa agressividade na criança, a criança fica mais agressiva e outras coisas também. E pode ser que ela crie uma abstinência, né, depois de parar a medicação, que eu espero que não. O pior é que quando a gente pesquisa na internet criança ficando azul, normalmente é cianose, né, ou apneia. Mas as crianças nunca nas fotos estão azul. As crianças estão sempre roxa, azulada. E ela ficou azul, ela ficou roxa. Ou semi-roxa. E essa parte é ruim, né? Porque daí a gente às vezes quer procurar na internet. Quando eu tava lá com ela no primeiro hospital também, eu ficava pesquisando sobre convulsão. É muito ruim isso, a gente começar a pesquisar sobre as coisas, porque é melhor tu só escutar as coisas do médico mesmo. Até tu ter um diagnóstico certo, é melhor tu não ficar procurando, nem ficar ouvindo muita história. Porque todo mundo, até as pessoas que estavam lá no hospital internado, ficavam dando pitaco, no caso, falando, no fulaninha lá tem convulsão, fulaninha lá não sei o que. E isso é muito chato, entendeu? Porque a gente fica mais apreensivo. Eu tenho muito a agradecer às pessoas que foram me visitar, e meus pais também, que me ajudaram bastante. Quem levou comida pra gente, porque no fim, quando eu fiquei no hospital lá, o Vinícius, ele simplesmente entrou lá um dia de visita e ele não saiu mais. E ele disse que ia brigar com todo mundo lá, porque eu precisava dele, entendeu? Pra me poder tomar um banho, alguma coisa. Porque mesmo que eu ficar chamando a enfermeira, tem muita reclamação do hospital. Eu tenho muita reclamação do hospital. E a gente chamava a enfermeira, alguma coisa, e ficava pensando, se a minha filha ficar azul ou ter algum problema, vai demorar um tempão pra elas virem. Porque elas às vezes fingiam que ia vir e não vinham. Falavam, e volto. E nunca mais elas voltavam. Comida também. Como eu era acompanhante, só eu recebia a comida. E era 3 refeições. Era o café da manhã, almoço e a janta. A janta era 6 horas. Então a gente passou bastante. Eu emagreci. O Vinícius ficou lá. Não comia também. Porque ele tinha medo de descer e não deixarem mais ele subir. Ver que ele tava ficando lá. As pessoas ficavam me encarando ele assim, né, falando, olha, já deu o horário de acabar a visita pra ele ir embora. Mas ele simplesmente ficava lá, porque, gente, eu precisava muito dele. Até pra cuidar, às vezes eu ficava tão cansada e dormia babando, assim, sabe, junto com ela na cama. O quarto era muito bom, no caso tinha cama, a cama dava pra mim deitar junto com ela, porque era uma cama grande, não era cama de criancinha. E tinha um sofá, então o Vinícius dormia no sofá e a Nenê dormia eu vou deixar uma foto pra vocês do sofá e vou ver se eu consigo achar algum vídeo, deixar aqui pra vocês também, foto, vídeo, pra vocês verem mais ou menos como é que era o quarto. Tinha TV, tinha geladeira, frigobar, mas aí a gente teve vários problemas, que era calorão, aí o frigobar não funcionava, o ar-condicionado não funcionava. E um monte de coisa. Aí ao mesmo tempo que eu ficava meio assim, tipo, mas as pessoas que estão lá embaixo, porque tinha uns quartinhos lá, que foi os que eu fiquei no início, que era, gente, terrível, que era do SUS. Terrível mesmo, muito triste. As crianças ficavam berrando lá, eu pedindo ajuda. Horrível. E onde eu tava, eu ficava ao mesmo tempo que eu ficava, graças a Deus, pelo menos tá assim. Ao mesmo tempo eu ficava pensando, mas eles deviam estar fornecendo o que o convênio diz que eles têm que fornecer. Então eu não reclamei nos primeiros dias, porque eu tava muito mais preocupada com a minha filha e se ela tava sendo atendida. E no fim, depois eu fui ver muitos problemas do hospital. Na primeira noite dela no hospital, eu vou mostrar uma foto pra vocês o que eles fizeram. A médica deixou o mesmo acesso do outro hospital e o remédio ficou 40 minutos dentro dela, da pele dela, não dentro da veia. E olha como é que ficou a mão dela. Que coisa mais horrível. Eu chorei tanto. Depois eles tiveram que, tipo, ficar apertando pra tirar. Ficou horrível. E depois que isso aconteceu, eles tiveram um pouquinho mais de atenção comigo, porque eles ficaram com medo de eu ir na ouvidoria. E eu juro pra vocês que eu ainda não fui lá na ouvidoria e nem reclamei, porque eu fiquei meio assim, desses últimos meses, de ter que voltar pra lá. E eles falavam muito mal, as pessoas que trabalhavam lá, das pessoas que reclamavam, porque eu não sei como que ficou o nome da pessoa registrada. E aí eu acho que depois que tudo isso passar, que ela ficou um tempo sem medicação, eu ainda vou fazer uma reclamação, vou abrir tanto quanto pro médico quanto para as coisas do hospital,
Então ela demora pra fazer os exames, porque demorou. E só que, tipo assim, as pessoas, as técnicas de enfermagem, eu não sei se eram enfermeiras, mas para mim, eu acho que era técnica de enfermagem, eram uns amores, viu? Uns doces. Aí o restante, né, tirando a médica que me atendeu pela segunda vez, o hospital acho que tem muito a desejar para o nome que eles ficam falando aqui é o melhor hospital para criança, não sei o que. Eu não acho isso. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele possa ajudar vocês de alguma forma. Não sei se vocês conhecem alguém, se algum dia eu consigo você, porque a gente nunca sabe. Eu não achei nenhum vídeo sobre. Espero que ajude vocês. Um beijo pra vocês. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e é isso. Um beijo pra vocês. Olha que coisa mais linda que eu tenho. Graças a Deus. Mamãe. Dá tchau. Dá tchau. Oh. Tchau. Tchau.